Olá, boa noite a todos! Bem-vindo ao treinamento da experiência Google especial para advogados. Para você que precisa aproveitar e deseja aplicar as principais soluções do Google para poder conseguir aparecer no topo das pesquisas quando pesquisarem pela sua especialidade aí na sua região. Meu nome é Matheus Botaro, eu sou estrategista especialista Google há 10 anos e há alguns anos me tornei especialista dentro da área da advocacia nessa parte de publicidade. E hoje, nesse treinamento, eu vou mostrar passo a passo para você que ainda não anuncia no Google como criar campanhas no Google Ads de uma maneira assertiva, trazendo novos clientes com foco e resultado. E para você que já anuncia no Google, eu vou dar dicas e estratégias direcionadas para os advogados específicos como vocês, para poder vocês entenderem de uma forma bem objetiva e direta o que você precisa fazer para poder aproveitar do Google de uma maneira mais assertiva. E, além disso, também eu vou dar algumas dicas sobre o Google Meu Negócio para você também aplicar e aproveitar esta ferramenta que é 100% gratuita. Tudo isso dentro das normas e éticas da OAB. As campanhas de rede de pesquisa do Google, os consumidores estão pesquisando, então a OAB permite, exceto na cidade de Brasília, né? Que lá existe uma discussão, mas em todos os outros locais é liberado e tudo que eu vou mostrar é após analisar centenas de advogados nos últimos anos e é exatamente o que você precisa fazer para poder conseguir ter sucesso no Google e conseguir fechar novos contratos. Então, vamos para o nosso Estrategicamente Falando. Bom, aqui então na prática eu vou fazer uma pesquisa e mostrar uma simulação, né, de alguém buscando por um advogado. Lembrando que no Google, né, você tem algumas opções para poder aparecer. Então eu vou simular aqui, por exemplo, advogado Copacabana no Rio de Janeiro. E aí nós temos aqui nas primeiras opções, nós temos aqui 4 anunciantes. Quando aparece aqui em destaque, e pode aparecer até 4 resultados de pesquisa na pesquisa, aqui esses advogados estão anunciando no Google Ads e você vai ver como funciona todo esse processo, porque eu vou criar junto com vocês. Agora, mais embaixo, nós temos aqui o famoso mapinha de localização, que é o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma rede social do Google e com ela você pode fornecer as suas principais informações e aparecer no Google, na sua região, não só quando pesquisarem pelo nome da sua empresa, do seu escritório, do seu nome, pessoa física, mas também quando pesquisarem pela sua especialidade. Porque existe algumas dicas, inclusive para você que ainda não conhece o nosso canal, nós temos outros conteúdos aqui relacionados ao Google Meu Negócio mais detalhado e você pode acessar os nossos vídeos no canal, que tem um treinamento só sobre o Google Meu Negócio, que é incrível. E se você aplicar essas dicas do Google Meu Negócio, você vai conseguir aparecer e com o tempo ganhar relevância com o Google sem pagar nada. Então, esse Google Meu Negócio aqui, você vai aparecer aqui pode colocar o site, rotas e como vocês podem perceber, aqui eu pesquisei um exemplo de advogado Copacabana no Rio de Janeiro, apareceu os anúncios pagos, apareceu o Google Meu Negócio. Só que antes da gente entrar no Google Ads, eu vou mostrar 3 dicas do Google Meu Negócio que você precisa de aplicar de imediato, porque faz diferença, porque nós sabemos que o Google é um robô. E quanto mais você fornece informações relevantes na configuração do seu negócio, mais o robô do Google vai entender o que você faz e você vai conseguir trazer o cliente e, mais do que isso, ganhar relevância sem pagar nada. Então, um exemplo que eu vou mostrar agora na prática é que eu pesquisei advogado Copacabana no Rio de Janeiro e aqui nós temos, né, a primeira empresa que apareceu aqui é justamente que tem o mesmo nome que eu pesquisei. Como outras aqui também são do bairro de Copacabana, mas o Google tem um índice de qualidade
para você poder conseguir aparecer na frente, né, de um ou de outro. E aí, vindo para o Google Meu Negócio, se você ainda não possui, basta cadastrar, pesquisando aí no Google Meu Negócio, você vai receber uma cartinha após preencher os seus dados, e aí você consegue aparecer primeiro com quem pesquisar pelo seu nome. Agora, se você aplicar as dicas do vídeo que nós temos no canal e também, principalmente, essas 3 dicas que eu vou mostrar rapidamente aqui, a chance de você aparecer de forma gratuita aumenta muito, porque você vai fornecer os dados que o robô do Google vai entender melhor e vai ter uma maior relevância. Então aqui dentro do Google Meu Negócio, nós temos aqui o menu lateral e nós temos aqui a parte de informações. Dentro de informações, a primeira dica é em relação ao título. Por quê? Quando você coloca, por exemplo, Lopes Advocacia, é o nome do seu escritório. Porém, o Google, ele vai ler o seu título de acordo com o que você colocou. E aí a dica é, se você coloca no título do seu Google Meu Negócio algo mais específico, como por exemplo, né, esse cliente colocou aqui o nome do bairro dele, então Lopes Advocacia, Copacabana, Rio de Janeiro. Ou então, por exemplo, se você é um advogado criminal, Doutor Marcelo Lopes, advogado criminal. Então, a primeira dica que faz muita diferença é, se você colocar aqui, por exemplo, né, advogado família SP, por exemplo, né? Aí vamos supor, os que irão aparecer aqui, ó, como um exemplo muito legal que eu acabei de citar, advogado de família e depois o nome de advocacia. O que o Google fez? Ele entendeu que ele é especialista em família e mostrou de forma gratuita essa empresa, esse escritório. A mesma coisa embaixo, ó, especialista em divórcio. Então a dica é, anotem que é de extrema importância, coloque o seu título com o nome do seu escritório, o seu nome, com mais alguma coisa. Seja o bairro a sua força, seja uma especialidade, ou os dois, você pode vir aqui no lapisinho, alterar e escrever exatamente o que tem mais de especificidade dentro da sua especialidade. Então, nesse caso, aqui, você colocando, eu não aconselho encher de palavras, umas 5, 6 palavras já está interessante, e assim você vai ter mais relevância com o Google. E nesse caso, além do título, a outra dica que eu tenho para vocês aqui é em relação à parte de área de cobertura. Por quê? Normalmente aqui só vem preenchido com a sua região. Só que aqui o Google Meu Negócio te dá a oportunidade de não só escolher a sua cidade ou até mesmo o seu estado, se você atende em nível nacional, mas você advogado, você pode vir aqui, ó, e escolher várias cidades. Então, por exemplo, eu quero Niterói, eu quero Barueri, Osasco. Eu posso inserir por cidade e a dica é, se você é um advogado e gosta de focar na sua cidade, gosta de focar no seu estado, pegue as principais cidades que você possui. E aí você vai conseguir encontrar aqui, e quanto mais cidades você colocar, maior a chance de aparecer lá no Google quando alguém pesquisar. Agora, se você quer filtrar o seu público, então, por exemplo, eu tenho um escritório na zona sul do Rio de Janeiro. Você pode vir aqui, ao invés de só colocar Rio de Janeiro, que é muito grande, você pode vir aqui, ó, em Ipanema, e depois colocar também Copacabana. Então aqui, ó, você tem a oportunidade de colocar vários bairros. Mas, Matheus, eu vou perder muito tempo colocando bairros. Mas são esses bairros que vão ajudar a indexar a informação com o robô do Google. E quem estiver nessa região de localização, você vai ter o melhor ranqueamento. Então, coloque o máximo de bairros ou cidades possíveis, porque o Google vai te dar relevância para isso. Basta clicar em aplicar
E essa dica também vai ser muito interessante e você vai conseguir ter uma maior relevância para o robô do Google. Agora, a outra opção também, e a terceira dica rápida, porque depois você vai ter outras informações dentro dessa live específica sobre o Google My Negócio, aqui na categoria e aqui dentro de informações, categoria, você normalmente escolhe uma categoria e quando você cadastra, vai essa opção. Só que agora você vai alterar e vai escolher não só a categoria principal, empresa de advocacia, como você vai colocar várias categorias adicionais. Então, se você vir aqui e colocar ADV, ele vai aparecer todos os tipos de categorias do Google. Criminal, seguros, processual, falência, patentes. Quanto mais categorias você colocar, mais assertivo vai ser. Então, quanto mais categorias de acordo com a especialidade, melhor. Essas dicas, basta você vir aqui e aplicar depois, elas vão te dar um posicionamento melhor no Google. Fora avaliações que você tem que ter uma nota não só para gerar credibilidade, mas como gera aqui no caso relevância para o robô do Google, até mesmo o que as pessoas escrevem ali na avaliação tem relevância com o robô. Então, essas são as dicas do Google My Negócio para você poder aplicar, porque é 100% gratuito. Então, se você ainda não utiliza ou utiliza de forma bem básica, analise, assista o vídeo. Inclusive, você pode solicitar o link, vamos mandar aqui no chat para vocês agora, pra gente poder conseguir você aproveitar essas dicas do Google My Negócio. Agora, nós iremos falar sobre o Google Ads. Então, vamos para a prática do nosso Google Ads para a gente poder entender como funciona esta ferramenta que, com as campanhas de rede de pesquisa, que são as campanhas que quem aparece, né, quando a pessoa busca no Google, e aqui pode aparecer nos 4 primeiros, como vocês estão vendo, ou na parte inferior, estes anúncios são permitidos pela OAB e nós vamos mostrar agora como você pode aplicar. Então, se você ainda não anuncia no Google, eu vou criar uma campanha do zero agora, de forma assertiva, para você poder aplicar e conseguir resultado. Porque vocês sabem que hoje advogado tem muita dificuldade em anunciar, porém as redes de pesquisa do Google, você consegue trazer o cliente certo, no momento certo, na hora certa e conseguir ter sempre novos clientes. E aí eu vou mostrar alguns cases, porque quem não me conhece, meu nome é Matheus Bottaro e eu tenho 10 anos como especialista estrategista Google. Mas já há alguns anos, 3 a 4 anos, eu venho estudando de perto o setor de vocês e eu consegui, depois de analisar centenas de advogados e hoje, de forma ativa, só com advogados, são milhares de reais investidos nos últimos anos, então eu consegui traçar esse caminho que eu vou mostrar para vocês, passo a passo, para vocês conseguirem focar no resultado, fechamento de novos contratos. E aí, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. E aqui nós estamos já no Google Ads. Lembrando que o Google Ads, ele é a campanha, ele é a ferramenta, E para quem ainda não possui, pode pesquisar Google Ads, que você vai cadastrar. E, no caso, neste modelo, nós estamos mostrando uma campanha do Google Ads já especialista. Tem algumas campanhas que alguns advogados fazem ainda, que é o modo inteligente. Esse modo inteligente é muito básico, esse básico é muito, como se diz, é muito amplo e você acaba trazendo clientes. Às vezes você fecha, você tem condições, mas você traz muito cliente também não interessado. Então, aqui nesse modo especialista, nós vamos direto ao ponto no que dá certo. Agora, se você anuncia nesse modo Express, se você não estiver reconhecendo essa tela, é porque você usa ele, e aí eu sugiro você criar novas campanhas. Não tem como você migrar. Na verdade, se você anunciar no Express, basta você clicar aqui nessa setinha do lado esquerdo, campanhas de pesquisa,
e aí você vai ter, né, a opção de criar uma nova campanha, que será a campanha da rede de pesquisa. Eu vou criar junto com vocês, mas antes disso eu preciso explicar como é uma estrutura ideal para você anunciar. Por quê? Durante esses anos todos, né, eu atendi centenas de advogados e muitos de vocês tinham uma reclamação. Para quem já anuncia no Google, sabe que se você faz um anúncio no Google, dá resultado, cliente vai chamar. Mas se você não fizer de forma avançada, vai chamar pessoas buscando informação, vai chamar pessoas buscando advogado gratuito, e nós temos a solução e eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Porém, veja bem, antes de eu falar de como ser assertivo, nós vamos explicar sobre a estrutura do Google. O primeiro passo que nós precisamos fazer é criar uma campanha. Uma campanha é um objetivo que você possui. Por exemplo, neste caso, uma campanha, nós temos que definir um orçamento diário. Esse orçamento diário é quanto você quer gastar por dia. E aí, de acordo com o seu orçamento, o que você tem que fazer? Escolher a sua especialidade. Então, por exemplo, aqui, esse advogado, ele tem trabalhista e imobiliário, família, empresarial, saúde. Esse aqui, inclusive, já é um advogado que já investe há algum tempo, mas mesmo você começando agora, você tem um orçamento e cria uma campanha. Essa campanha, você precisa definir um orçamento diário. Quanto começar? R$10 por dia. Imagina, R$10 por dia não é nada dentro do contexto do resultado que vai vir. Então, se você investe R$10 por dia, aqui no Google, você não paga para poder aparecer. Você só vai pagar se alguém clicar e entrar dentro do seu site. E aí, esse custo por clique depende do seu leilão, mas a gente tem que configurar ele, e para advogados, né, depende muito da cidade, mas fica R$1 o clique, R$2. Mas, Matheus, eu vou pagar R$1 o clique? Sim, você vai pagar, mas de pessoas que querem contratar. Então, no final, eu vou mostrar o cálculo do ROI para você entender, né? Para advogado dá muito resultado, e é por isso que cada vez mais você precisa utilizar o Google Ads. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar esse cálculo de clique, nós vamos explicar detalhadamente. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, vamos mudar essa aqui, essa aqui é um outro caso, né? Vou mostrar aqui para vocês vários casos, vários cases. Deixa eu voltar aqui para essa aqui que é mais completa. Então, uma campanha para cada especialidade. Trabalhista, família, empresarial, entra a parte de consumidor, jurídico, entra a parte de saúde, previdenciário, seja qual for a sua área. Você tem que criar uma campanha para cada objetivo. E aí, por exemplo, ó, vamos colocar aqui que dentro desse orçamento diário você tem o número de cliques. Então, por exemplo, se o custo por clique é R$2, São Paulo é um pouquinho mais caro, R$3, você vai ter, igual aqui, vamos pegar um exemplo, família, né? Um orçamento de R$20. Nos últimos tempos, né, aqui na data, que a gente pode definir uma data, ela teve 370 cliques. Vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu abrir aqui, 370 cliques, deixa eu pegar os últimos 30 dias, pra gente poder mostrar um exemplo. E aí, a partir daí, a gente vai conseguir, dentro dessa campanha, né, ter os cliques suficientes para poder conseguir aparecer no Google e ter os contatos necessários. Então, por exemplo, se eu investir R$20, 30 dias eu vou gastar 600, aí eu vou ter aqui, dentro desses 600, vou ter 300 cliques, e a partir disso a gente vai criar toda a estrutura para poder conseguir você ter resultado. Só que aí que entra a primeira dica. Para quem anuncia no Google, vai lá e cria uma campanha geral e mistura tudo lá dentro. Todas as áreas que a pessoa trabalha, ela vai lá e mistura lá dentro. Ou seja, cria uma única campanha e coloca família, trabalhista, empresarial, coloca tudo lá dentro. Porém, veja bem, aqui, qual que é a primeira dica de estrutura para você ter sucesso no Google e
a partir daí conseguir cada vez mais ter resultado? Você separar as suas campanhas de acordo com a sua especialidade. Então, por exemplo, se você cria uma campanha, aí que está o segredo. Dentro dessa campanha, você vai definir um orçamento diário, R$20, por exemplo, ok? Aqui, igual aqui nesse caso, gastou, teve R$20 e a partir dali você vai saber exatamente o valor gasto para essa campanha. Só que dentro da campanha, por exemplo, aqui que nós chamamos de RP, que é Rede de Pesquisa Família, você tem dentro do Google Ads a estruturação dos grupos de anúncios. E aí que está um dos segredos para advogados. Você não pode criar uma campanha, criar um grupo e misturar tudo lá dentro. Você tem que pegar a sua especialidade e colocar dentro da campanha um grupo de anúncio para cada tipo de atuação que você tem naquela especialidade. Então, advogado família é muito amplo. Agora veja bem, aqui eu tenho advogado partilha de bens, divórcio, guarda, inventário, união estável. Porque quanto mais grupos de anúncio e de forma organizada a gente cria, mais assertivo a gente é. Porque, igual eu vou pegar esse outro exemplo aqui, de criminal, por exemplo. Porque dentro de cada campanha criminal, seja qual for a sua área, quando você organiza, igual aqui, Maria da Penha, prisões, criminal, estelionato, mais informação você possui e você consegue saber exatamente o seu resultado. Então, por exemplo, na campanha criminal, nós temos aqui criminal geral, Maria da Penha, e aí a gente consegue saber exatamente, ó, esse cliente, ele teve 121 cliques em criminal, o custo por clique foi R$2,49, ele gastou R$301. Isso aqui, ele é o gasto que ele teve com essa campanha. Então, se ele gastou 301, teve 121 cliques, e aí, a partir desses 121 pessoas interessadas, ele vai conseguir trazer realmente pessoas que estão interessadas no direito criminal. E aí depois nós vamos falar de conversões, ó. Ele teve 17 pessoas interessadas. Então, de 121 cliques, 17 pessoas entrando em contato. Se ele fechar já paga o investimento de R$300. Mas de 17 pessoas que entram em contato com você, quantas você fecha, né? Então, ter essa estrutura, independente de qual a sua especialidade, independente de qual a sua área, empresarial, separe todos os tipos de áreas que você tem. Falência, recuperação judicial, tudo de forma específica. Societário, porque você vai conseguir mensurar os resultados do Google de uma maneira assertiva. Então, pessoal, essa estrutura aqui agora que eu estou mostrando para você, seja qual for a sua área, família, consumidor, isso vai fazer você no final, deixa eu voltar aqui para todas as campanhas, saber exatamente o seu resultado. Então, por exemplo, os últimos 30 dias aqui desse cliente, ele anuncia com R$20, R$10 em família, R$20 de família, R$10 consumidor. Ele já está até investindo mais, porque você pode, e para quem está começando agora, deve estar se perguntando, eu tenho que investir esse valor alto? Não. Eu já vi advogados começando com R$150. Eu já vi advogados começando com R$10 por dia. E aí, se você investir R$10 por dia, no final 300, você fecha 1, 2, 3, 4 contratos, mês que vem, de acordo com a sua estrutura, você vai investindo mais. Então, por exemplo, aqui, ó, ele gastou nos últimos 30 dias R$767 e teve 44 pessoas entrando em contato. E aí, você consegue saber exatamente o que gerou mais resultado. Então, ó, família teve 21 contatos, a empresarial só teve 1, e assim você consegue mensurar os seus resultados. Toda essa estrutura do Google faz toda a diferença
para que você possa investir na sua especialidade que você deseja trazer cliente, que é a sua especialidade. Então, pessoal, antes de criar uma campanha, eu quis mostrar tudo isso para vocês justamente porque isso vai, de forma bem assertiva, ajudar você a trazer novos clientes no Google. Então, vamos agora, na prática, mostrar como a gente pode criar uma campanha do zero e você conseguir trazer novos clientes. Vamos então para o nosso Estrategicamente Falando, 100% na prática. Agora nós vamos então aplicar para você do zero um tipo de campanha no Google Ads, que é a campanha rede de pesquisa, que após analisar centenas de escritórios de advocacia, eu pude montar esse passo a passo, que é o que vai trazer resultado para você. Novos contratos fechados, que é o grande foco. Para você que anuncia no Google, sabe que tem resultado, mas às vezes acaba chegando pessoas que não estão no momento de fechar contratos, buscando informação, até mesmo emprego, estudante. E agora eu vou mostrar como você pode fazer uma campanha assertiva. Então, se você ainda não anuncia no Google Ads, já pode preparar para poder começar o seu trabalho no Google. E para você que anuncia no Google, fique atento a cada detalhe e cada dica que eu vou dar para você reestruturar a sua campanha. E nesse caso, se você está começando agora, você pode escolher uma ou duas especialidades e depois você vai aumentando o número de especialidades de acordo com o seu resultado. E se você já anuncia no Google, chegou a hora de reformular sua campanha inteira, suas campanhas, para poder conseguir ter assertividade. Então, para a gente poder começar, aliás, antes da gente começar, eu tenho que explicar para vocês aqui que esse tipo de campanha é o que a OAB permite, que vai trazer resultado. Então, nós vamos aqui na prática mostrar, você vai clicar aqui em nova campanha para poder adicionar a nova campanha. E aqui, como vocês podem ver, nós temos a primeira opção para você poder criar a sua campanha. O Google te dá para você escolher um tipo de meta. O que é uma meta de advogado? Fechar novos contratos. E para a gente poder conseguir fechar novos contratos, o primeiro passo é gerar leads, ou seja, pessoas entrando em contato com você, seja pelo WhatsApp, um formulário de contato, uma ligação. O importante é o cliente entrar em contato. E aqui você colocando como lead, ele vai usar toda a inteligência de máquina do Google, de dados do Google e o aprendizado de máquina para poder trazer o cliente certo. E aí, no caso, vocês vão selecionar a campanha Rede de Pesquisa. A Rede de Pesquisa é a campanha que nós mostramos que aparecem os anúncios de texto. Lembrando que você não paga para poder criar, você só vai pagar quando alguém clicar e entrar dentro do seu site. E aqui, para poder começar, se você ainda não anuncia no Google, ou se você anuncia e não tem tanto conhecimento, né? Você pode já inserir aqui o seu site. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar advsp.com.br. Você vai colocar o seu domínio, você vai colocar o seu telefone. Você pode colocar aqui, mudar para Brasil, colocar o seu DDD. Bom, e aqui, se você tem um aplicativo, você poderia colocar. E aqui, envio de formulário de leads, você pode deixar em branco, que é um outro detalhe mais avançado que nós não vamos explicar aqui hoje. Então, coloca o telefone, coloca o site. Aqui eu não vou marcar, porque a gente está pegando um exemplo, mas é só você colocar que depois ele já vai mostrar o seu número no seu anúncio e também colocando o site, ele vai entender melhor o que você faz e vai te dar algumas sugestões. Porém, fique atento às sugestões do Google e eu vou explicar isso já já. Então, clicando em continuar, aqui nós já escolhemos o tipo de meta, nós escolhemos a campanha e aí nós vamos colocar o nome da campanha. Aqui eu vou colocar o nome de RP, é um código interno, nada, você pode escolher o nome que você quiser, mas significa rede de pesquisa. Como nós estamos criando uma campanha de pesquisa, vai ficar mais fácil para a gente poder entender. Agora, aqui eu sugiro você criar uma campanha por especialidade.
Vamos pegar um exemplo então, família, que é mais comum, mas você pode escolher qualquer área. Previdenciário, empresarial, criminal, trabalhista, consumidor, crimes digitais, tributário, você pode escolher qualquer área e aí aqui que está um ponto que você precisa fazer porque as suas campanhas no Google precisam estar de acordo com as normas e éticas da OAB. Você precisa desmarcar a rede de display. A rede de display são o tipo de propaganda que aparece em sites parceiros do Google com imagens, em alguns casos, que persegue você. Isso o advogado não pode. Então você vai colocar somente a rede de pesquisa para poder você aparecer. Aqui nos locais, você vai clicar em inserir um outro local e vai clicar em pesquisa avançada. Próxima dica específica para advogados, e aí, para você que é um advogado que gosta de trabalhar na sua cidade, você tem a opção de vir aqui em local e inserir um local e escolher a sua cidade, como por exemplo, Rio de Janeiro. Eu quero a cidade inteira do Rio de Janeiro. A gente vem cá e coloca, eu quero a cidade de Florianópolis. Você pode vir aqui e colocar a cidade. Mas, Matheus, eu atendo o estado inteiro. Eu atendo Goiás inteiro, por exemplo. Aí que tá. Se você poderia vir aqui e escolher o estado de Goiás. Mas a dica é, você precisa escolher as cidades manualmente aqui. Mas, Matheus, eu vou ter que colocar várias cidades? Sim. Só que aí eu quero que você pense e vai mais além. Adianta, por exemplo, eu colocar São Paulo, o estado inteiro, sendo que eu tenho mais clientes, ou meu escritório está mais próximo de algumas cidades. Porque não adianta, Matheus, a OAB hoje você faz o processo digital, não adianta, né, você abraçar muito. Quanto mais restrito na localização você fizer, então se você é um escritório que atende a cidade inteira, ok, você pode escolher a cidade inteira. Matheus, eu gosto de atender o interior. Selecione a dedo as cidades do interior que você acha que tem maior probabilidade de gerar conversão. E outra dica que eu analisei depois de centenas de advogados: quando o DDD dentro do seu site muda, a conversão tende a diminuir. A conversão é o cliente entrar em contato. Então, pessoal, menos é mais. Se você é um negócio de um estado X, foca no seu estado. Se você é de São Paulo, por exemplo, foque nas cidades mais próximas e que possuem o DDD. Porque às vezes a pessoa entra, vê que você está longe, acha que vai ser mais difícil. Matheus, mas eu já fechei clientes em outros estados. Mas a taxa de conversão, a probabilidade é menor. Então, menos é mais, defina cidades manualmente. E além de você, Matheus, eu quero atender o estado inteiro porque eu trabalho com o direito da saúde, vale a pena. Mesmo assim, eu sugiro você colocar as cidades, porque depois você vai avaliar as cidades do seu estado que estão gerando mais resultado. Tudo que eu vou mostrar, pessoal, é baseado em dados, estatísticas, depois de analisar centenas de advogados, e por isso eu estou indo direto ao ponto. E eu ainda vou mais ao ponto ainda, que você precisa escolher o raio. Se você é um local, por exemplo, São Paulo, é muito grande. Se você trabalha com o público empresarial, vale a pena eu pegar a cidade de São Paulo inteira, ou eu posso vir aqui, em quilômetros e pegar 10 quilômetros da Avenida Paulista, que tem muitos negócios, 10 quilômetros de Santana do Parnaíba, que tem muitas indústrias, muitas empresas. Então, para ser mais específico ainda, se você quer um negócio mais localizado, eu aconselho, porque mesmo que a pessoa não vá até você em tempos de pandemia, mas ela vai sentir mais confiança se souber que você é mais próximo. Então, você também pode escolher raios, e é o que eu aconselho. Seja específico, raios, cidades, tudo isso que você fizer aqui, você pode clicar em salvar, que vai ser mais interessante. Aqui em idiomas, a outra dica é que você pode colocar aqui
todos os idiomas, porque os idiomas não é o idioma da pessoa que está pesquisando ali. Ele é o idioma do sistema operacional. Então você clica aqui, ó, escreve todos os idiomas, prontinho. Se alguém tiver com o sistema operacional de outro local, mas que seja perto da sua localização, você vai aparecer. E aqui é o orçamento diário. O mínimo que eu aconselho é uns R$10 por dia. Ah, Matheus, eu tô começando, posso colocar 7, 8 porque eu quero distribuir em 2 campanhas? Beleza! Mas o ideal é R$10 por especialidade, ok? Posso fazer R$10 e misturar tudo lá dentro e beleza? Você vai ficar perdido. Pense no seu foco, escolha sua especialidade, fechou um contrato, vai criando novas campanhas e crescendo de acordo com os resultados. Então, aí vem uma questão que é a estratégia de lance. Se você já anuncia no Google, ele vai te dar uma estratégia de lance baseada em conversões. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque é mais avançado, e se você anuncia no Google e é avançado, mande mensagem agora pro nosso time, né, que fez a sua inscrição, porque tem um treinamento específico sobre inteligência de dados e você vai entender o que é a conversão de forma mais avançada. Mas hoje em dia nós utilizamos inteligência artificial nas campanhas do Google. Depois que você tiver um histórico com a conta do Google, o Google ele vai começar a trazer clientes com maior probabilidade de gerar conversão. Ou seja, conversão é alguém entrando em contato. Então você consegue usar a estratégia de lance de conversão e meio que fazer com que os custos por clique do Google seja baseado em pessoas que vão entrar em contato com você. Então, por exemplo, aqui o Google já está me dando uma estratégia de lance de conversões e o custo por ação desejado. Ou seja, cada cliente que entrar em contato comigo, eu vou pagar aqui R$25. Eu sei que muitos para você pode ser confuso, isso é um pouco avançado, se você não entender não tem problema, mas o que eu quero mostrar? Que depois de um tempo a sua campanha rodando, você consegue saber tudo. E aí você consegue pagar por lances automáticos e você continua pagando o custo por clique de quem entrar no seu site. Mas o Google vai usar a inteligência de dados dele para poder mostrar para você pessoas que vão mais entrar em contato. Mas Matheus, eu não entendi agora, fiquei um pouco confuso. Não tem problema, não anuncio no Google, não sei o que é conversão, não tem problema. Isso você vai deixar para o segundo momento, porque na hora que você configurar a sua campanha, se você não sabe o que é isso que eu falei, você vai mudar. E aí é outra dica de advogado que nós já fizemos esse teste, por isso que hoje eu falei que eu vou direto ao ponto e nem vou explicar muito o que seriam esses detalhes de conversão agora. No final do evento eu vou mostrar na prática o resultado disso, mas vocês vão utilizar sempre, quando criar uma campanha nova, a estratégia de cliques. O que é a estratégia de cliques? Você vai pagar um custo por clique e nós vamos definir esse limite de custo por clique que você vai ter no seu site. Então, aqui mudando para cliques, você vai usar a estratégia de lance maximizar cliques. Ou seja, dentro do seu orçamento diário, você vai ter o maior número de cliques possíveis para poder ter o resultado que você precisa. E aí você vai clicar aqui, ó, em definir limite de lance. Então aqui você vai definir o valor máximo que você quer pagar por custo por clique. Em São Paulo já é R$2, R$3, mas vai depender de cada região. Então você pode colocar aqui em média R$2,50, R$2, que a campanha vai começar a rodar, você vai ver os resultados e depois você pode aumentar ou diminuir os lances de acordo com o seu leilão. Agora, se você já anuncia no Google, você tem que saber o seu custo por conversão
para poder usar os lances automáticos. E aí, nesta outra aula, você vai entender melhor. Como a maioria de vocês estão começando agora ou já anunciam e ainda não possuem inteligência configurada, você pode deixar a estratégia de lance, maximizar cliques e definir o limite de lance. Limite de lance que é o valor máximo que você vai pagar. Lembrando que isso aqui, para quem está iniciando agora, pode aparecer já como sugestão a maximizar cliques. Como eu estou mostrando uma campanha que já tem histórico, aconteceu a sugestão de maximizar conversões. Mas depois eu vou explicar um pouquinho. Como eu disse, eu quero que vocês criem uma campanha direto objetivo e você vai colocar um limite de lance. Se você é de São Paulo, pode colocar R$3, que a concorrência é maior. Se você é do Rio, pode colocar uns R$2,50, até uns R$2,80. E se você é do Sul, você pode colocar ali R$2,50, que vai estar dentro do limite do leilão de vocês, que eu já pesquisei. Bom, depende de cada área de especialidade, mas no geral é isso. E aí, beleza, nós temos então... Eu acabei pulando aqui um orçamento diário. Vamos colocar aqui de R$10, R$15, vamos arredondar para R$10. Ou seja, se eu coloquei o limite de lance R$2,50, é o valor máximo que eu vou pagar, todo dia eu vou ter 4, 5 cliques em média. A partir daí, tem as extensões de anúncios, vai estar em branco, mas você pode preencher depois, que é frase de destaque, o seu telefone, se você preencheu lá, já vai aparecer aqui, que ele aparece como extra no anúncio. Extensão de site link é um outro ponto que depois vocês vão ver, porque hoje eu quero ir direto ao ponto, mostrar a campanha que você mesmo já vai conseguir executar, terminando esse treinamento de hoje. Criei a campanha, fiz todas as configurações. Agora nós vamos para os grupos de anúncios. E se você que chegou agora e não viu eu falando no início sobre a estruturação do seu Google Ads, termina de assistir, mas volta lá no início, porque eu falei que você precisa ser específico nos seus grupos de anúncios. Então, se eu estou criando uma campanha de família, o que eu tenho que fazer? Criar um grupo de anúncio para família, outro para divórcio, outro para união estável, inventário, guarda. Você tem que criar um grupo de anúncio para cada área de atuação da família que você possui. Então, vamos pegar um exemplo aqui, família geral, porque tem gente que pesquisa advogado família, né? E aí eu poderia pegar um exemplo aqui, ó, e adicionar um novo grupo de anúncio. E a dica é: quanto mais grupos de anúncios você fizer, vou colocar o outro exemplo aqui de divórcio, que tá super em alta depois da pandemia. Quanto mais grupos de anúncios você tiver, mais qualidade você vai ter, você não vai pagar mais por isso. O valor está limitado ali no orçamento da sua campanha. Então, quanto mais específico você for, melhor. Como no criminal, por exemplo, a gente sabe que criminal é criminal geral, mas você pode separar por estelionato, por roubo, por prisão, por audiência de custódia. Quanto mais específico, melhor. Direito de saúde, erro médico, plano de saúde, contra plano de saúde, tudo detalhado. E aí, pessoal, muitos de vocês, quando começar a criar, vai aparecer aqui um monte de palavras que o Google sugere. Atenção para tudo agora e preste atenção e, se possível, anote essa dica, que é o que faz, que vale ouro, que é o segredo de advogados. Quando você cria uma campanha no Google, você tem que criar os grupos de anúncios. E aí eu criei um grupo de anúncios de família, geral, outro de divórcio. Só que dentro de cada grupo, nós temos os anúncios e as palavras-chave. E aí que está o segredo que eu vou explicar agora para advogado. Eu analisei centenas. Eu vou mostrar aqui, mas se eu não me engano, foram mais de 20 milhões de reais investidos nos últimos anos só com advogados. Isso, nós chegamos à conclusão que nós temos que inserir palavras-chave de pessoas que estão querendo contratar o serviço. Nós não podemos, vocês no caso, perder tempo com pessoas buscando informação. Aí eu trago uma bomba para o segmento de vocês.
Palavra-chave eu tenho que escolher e a partir do momento que alguém pesquisar eu vou ser encontrado. E aí todo mundo vai lá, ó, a maioria dos advogados vai lá e escolhe a palavra-chave. Advogado. Eu tô colocando aqui letra maiúscula só para vocês visualizarem melhor. Não precisa ser letra maiúscula. Quem pesquisa advogado não sabe o que é da vida ainda. Ele, advogado, gratuito, SUS, como ser um advogado? A palavra advogado não é boa. Assim como a palavra-chave divórcio não é bom, mas Mateus, quem está buscando divórcio, vai precisar de um advogado. No Google, nós pagamos o custo por clique. Esse custo por clique vale R$1, R$2, e isso vale no seu bolso. Então eu tenho que escolher palavras-chave que são assertivas. Quem pesquisa divórcio, a pessoa acabou de brigar com a esposa, com o marido e está buscando informação. Agora, quem pesquisa advogado especialista em divórcio, advogado divórcio urgente, essa pessoa não está muito mais propícia a contratar o seu serviço? E aí, você vai, com certeza, né? E aí você vai escolher somente palavras-chave de cauda longa. Ou seja, dica após análise. Quem pesquisa advogado mais alguma coisa, a chance de fechar negócio é muito maior. Quem pesquisa advogado está perdido ainda, ou então ele pode buscar de graça, buscar informação. Aí, por exemplo, a pessoa vai lá e escolhe direito trabalhista. Direito trabalhista, ou qualquer outro tipo de direito civil, é um estudante buscando pela matéria, é uma pessoa buscando informação. Advogado, é um advogado buscando SUS gratuito, você sabe que você recebe ligação, você que anuncia no Google, de coisa errada, tá aí o problema. Além disso, você já recebe muitas ligações de outros advogados buscando concorrentes. Tudo isso é porque a escolha da sua palavra-chave está ampla. Então o que eu tenho que fazer, Mateus? Eu tenho que escolher palavras-chave que são de cauda longa. E aí, por exemplo, liberdade provisória é nome de matéria, vai te trazer prejuízo. Audiência de custódia é muito amplo, apesar de ser rentável, que depois vira um processo, é amplo. Você precisa escolher o quê? Especialista em audiência de custódia, advogado da audiência de custódia. Então, quanto maior a cauda longa, mais clientes e potenciais você vai trazer. Mas, Mateus, tem gente que pesquisa divórcio e vai ser interessante. Você não tem R$10 de verba? Que sejam mais, 20, 30? Existe R$10 de pessoas da sua localização buscando por essas palavras-chave mais assertivas. Para que você vai correr o risco? Então, o segredo de advogado é escolher palavras-chave de cauda longa. Só que aí tem mais uma dica avançada. O Google, ele te dá a oportunidade de usar os tipos de correspondência. Por quê? Se eu coloco aqui, ó, advogado divórcio, teoricamente é uma palavra-chave boa, né? E aí o correto é fazer letra minúscula, tá, pessoal? Vou fazer o exemplo correto agora, só para vocês enxergarem melhor. Na verdade, não existe correto, que os dois vão funcionar do mesmo jeito. Inclusive, plural, singular, sinônimo, tudo isso o Google pega automático. Se eu escolher a palavra-chave advogado divórcio, é uma palavra-chave boa. Mas do jeito que está aqui, o que as pessoas pesquisarem antes, depois, no meio, ou o Google entender que é interessante para você, vai aparecer. Então, por exemplo, se a pessoa digitar advogado gratuito divórcio, vai aparecer. Advogado divorciado, que é um sinônimo, ele pode aparecer porque a palavra-chave está ampla. E aí a próxima dica de hoje é: você pode usar, e aí você que anuncia no Google, não pode ter palavra-chave ampla assim. Você precisa utilizar o tipo de correspondência de frase e a correspondência exata. Então o que é? A correspondência ampla, do jeito que estava aqui, sem sinal nenhum, o que as pessoas antes pesquisarem antes, no meio, depois, ou que tiver a ver, o Google vai aparecer. Agora, se eu pesquisar aqui, ó,
Se eu colocar entre frases e colocar assim, ó, advogado especialista em divórcio, eu só vou aparecer para as pessoas que pesquisarem advogado especialista em divórcio. E essa cauda longa faz eu trazer pessoas que vão ter uma probabilidade maior de fechar. Então, você precisa colocar todas as suas palavras-chave entre aspas, que significa correspondência de frase. O que significa isso? Você vai aparecer no que as pessoas pesquisarem, mas tem que ter, no mínimo, as 3 palavras. Pode ter algo antes ou depois, o melhor advogado especialista em divórcio vai aparecer, mas tem que ter essas 3 palavras. Então aqui, pessoal, eu acabei mudando para divórcio aqui, ó, tá certo, ó? Divórcio. Aqui, ó, eu tenho que colocar palavras-chave como, por exemplo, né? Dentro, só vou aparecer se tiver esses 3 termos. Ou seja, dessa forma você vai eliminar pessoas buscando outros advogados e coisas amplas. Existe uma entre colchetes que é exatas, né? Advogado, divórcio. Que aí você só vai aparecer, se você colocar o colchetes, se alguém pesquisar exatamente isso. Não pode ter nada antes ou não ter nada depois. Eu, sinceramente, para advogado, não vejo necessidade. Você colocando entre aspas, você já vai filtrar o cliente de uma maneira muito mais assertiva. E aí, pessoal, além disso, de você escolher aqui as palavras-chave entre aspas, você precisa escolher as palavras-chave por grupo. Então aqui é família geral, não é? Então, advogado, família, SP, por exemplo. Aí tudo entre aspas vai te dar um direcionamento. Mateus, quantas palavras-chave escolher? Olha, não existe um mínimo, máximo, não existe um limite. Eu, por exemplo, né, eu fiz um estudo recentemente e dentro desse estudo a gente encontrou uma lista ouro, que nós chamamos assim, né? São, de acordo com todas as especialidades, trânsito, família, aqui mostrando rapidamente para vocês, ó, a gente fez um estudo de melhores palavras-chave. Então tem algumas que tem 60, 10, 20, 30, depende. Mas escolher essas palavras-chave ouro são primordial para você ter sucesso. Então, ó, cria vários grupos de anúncio, coloca as palavras-chave aqui dentro e aí nós vamos clicar em salvar, continuar. Após você criar os seus grupos de anúncios e as palavras-chave, vai ficar pendente os anúncios. E aí os anúncios, pessoal, ele te dá a opção de até 15 caracteres, que aqui, ó, até 15 títulos, e você vai ter até 30 caracteres para poder preencher 15 títulos, que vai ser o que as pessoas vão ver após pesquisar no Google. Então aqui, ó, advogado, divórcio em SP. Você vai preenchendo, ele vai dando aqui, ó, o que vai aparecendo. Eu vou mostrar aqui rapidamente, ó, para vocês o anúncio. Você tem que ir colocando as palavras-chave, você tem que ir colocando chamadas de ação. Então, por exemplo, ó, advogado, divórcio. É este anúncio aqui que aparece em destaque, que vocês estão vendo aqui e que vocês vão trabalhar os 15 títulos, porque quanto mais títulos você tiver, mais relevância você vai ter com o robô do Google. E a dica é, coloca o nome das suas áreas de atuação e no final, pessoal, coloque aqui frases de ação. Fale com o advogado agora mesmo, fale agora com o advogado, agende uma reunião, tudo isso faz a diferença. Aqui o anúncio, vocês vão criar aí, basta selecionar os títulos. Eu não vou investir tempo na criação do anúncio, porque eu tenho que mostrar otimização com foco em resultado e eu quero mostrar para vocês. Eu vou cancelar aqui o anúncio, mas basta vocês criarem, ó, e clicarem em salvar em continuar, tá? Clicando em salvar e continuar, deu esse erro porque eu não criei o anúncio, mas não tem problema. Só clicar em publicar, prontinho. A sua campanha está
pronta, preparada para poder rodar. E eu vou pegar aqui um exemplo só para vocês entenderem já, ó. Uma campanha de família, ok? Isso já com vários grupos de anúncios, alimento, família, guarda, inventário. E aí, nós temos aqui os grupos de anúncios, foi os que a gente criou. Esse aqui já é uma existente, né? E o legal, pessoal, é que após criar vários grupos de anúncios, vocês vão perceber, ó, 30 dias, eu tive 92 cliques em partilha, 29 em inventário, quantos clientes eu recebi? E assim você pode investir na área de atuação que estiver dando mais certo. E aí depois, para cada grupo de anúncio, você vai ter um anúncio. E esse anúncio, ó, vai ter todas essas informações que eu mostrei aqui dentro, né? Então aqueles 15 títulos, ó, vai estar tudo aqui preenchidinho, bonitinho, ó, para você poder, aqui de acordo com o anúncio, ir mostrando. E as palavras-chave, elas estarão aqui. Advogado, especialidade, tudo bonitinho. Então, pessoal, essa estrutura vai trazer resultado para você. E se você, agora, até para você que já anuncia no Google, além de escolher essas palavras-chave, a outra dica é você, que para quem anuncia, você vai pegar aqui, ó, e você vai clicar em termos de pesquisa. Por quê, pessoal? A gente criou uma estrutura avançada, não criou? Só que a gente também consegue fazer com que você apareça e você consegue saber exatamente o que as pessoas pesquisam no Google e a partir disso você consegue saber se o seu resultado está bom ou não. E eu peguei um exemplo aqui para vocês, pessoal, que nos termos de pesquisa são exatamente o que as pessoas pesquisaram no Google e encontraram vocês. E lembra que eu falei das palavras-chave? Aqui no termo de pesquisa, você consegue saber se está dando resultado ou não. Como, por exemplo, lembra que eu falei que divórcio é muito amplo? Separação de bens também é muito amplo? Porque não tem a palavra advogado. Pode ser um estudante buscando separações de bens. E aí, no termo de pesquisa, ó, você vai ver o que as pessoas estão pesquisando e aí você pode negativar palavras ruins. Então, por exemplo, ó, aqui ainda não tem tantos termos ruins, mas, por exemplo, separação total de bens, ok? Deixa eu pegar aqui o período maior aqui, pessoal. Vamos pegar aqui os últimos 90 dias. Separação total de bens. Teve 17 cliques e 0 conversões. Olha isso. Conversão é alguém entrando em contato. Porque não tem a palavra-chave advogado. Mas agora olha esse aqui, pessoal. Advogado pensão alimentícia. 8 cliques e 5 conversões. Ou seja, vale a pena eu perder tempo com a palavra-chave ampla? Não. Eu tenho que ter palavras-chave que irão trazer resultado. E aí, pessoal, de acordo com cada campanha que você faz, você pode analisar os termos de pesquisa. Isso aqui, ó, olha a diferença de uma campanha já assertiva. Taxa de conversão de 40%, 50%, 100% e pessoas buscando advogado. Então a dica para você que anuncia no Google é, vai lá no termo de pesquisa e você vai ver, essas campanhas ainda estão boas, mas se você recebe ligação errada, coisas ruins, você vai estar trazendo pessoas que buscam informações, outros advogados, tudo isso, pessoal, você vai conseguir filtrar. E aí, sabe o que você vai fazer? A outra dica aqui, ó, voltando aqui, você vai olhar tudo que tem de palavra-chave dos termos de pesquisa, vai vir palavra-chave negativa, e aí qual que é a dica? Você pode negativar um monte de palavra-chave que não é interessante para você. Gratuito, emprego, vaga, currículo, nome de outros advogados. Você pode vir aqui, ó, e negativar. O que seria isso? Eu não quero aparecer em que pessoas que pesquisam grátis, gratuito. E aí, pessoal, quem pesquisar isso, você não vai gastar com coisa errada. E aí que nós fizemos um estudo, nós encontramos mais de 29 mil palavras-chave negativas.
porque você não pode perder dinheiro com pessoas ruins. Então tudo isso que eu mostrei, pessoal, criação de campanhas, otimizações, tem outros detalhes avançados, porque o Google tem que te dar nota de qualidade, e essa nota tem que ser boa. Você precisa aplicar, mas aplicando você consegue ter um resultado. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, desse cliente nos últimos 30 dias, e para a gente poder encerrar aqui o nosso treinamento, já eu vou liberar uma opção para vocês entenderem melhor essa questão de tudo isso que eu falei. Mas resumindo, ela teve 320 cliques, gastou R$ 2,40 o custo por clique, gastou R$ 700 no mês, só que 13% das pessoas que entraram, que clicaram, entraram em contato com ela. E se eu mudar aqui para conversão, né? Ou seja, vamos saber aqui, ó, todas as conversões. De 320 pessoas que clicaram, 44 entraram em contato. Ou seja, 44 orçamentos que ela teve, e aí mostra a sua conversão por campanha. Então, por exemplo, aqui eu posso mudar de CTR, que é a porcentagem de pessoas que clicaram, vamos mudar para conversão, que é o que interessa, né? Contratos fechados. Então ela teve 21 conversões em família, uma empresarial, consumidor, criminal. Você consegue mensurar o seu resultado, ver as melhores palavras-chave, o que as pessoas pesquisaram, você consegue ver o seu público no Google, você consegue ver tudo. E a partir dessas conversões, você consegue investir de forma assertiva. Então, essas foram as dicas do nosso treinamento da experiência Google, voltada para advogados, para você que busca resultados a curto prazo. Então, para você que está online, nós iremos disponibilizar um atendimento individual para você poder entender tudo isso que nós mostramos aqui e também entender como você pode aplicar isso aí na sua cidade. A experiência Google é uma metodologia voltada, né, exclusiva para advogados. Exclusiva não, que nós atendemos, nós temos esse treinamento para outras áreas, mas com especialidade em advogados. Eu, Matheus Botaro, tenho 10 anos como estrategista, mas há anos eu estudo escritórios de advocacia para poder, de uma forma assertiva, fazer com que você tenha novos clientes frequentemente. E com isso, nós estamos disponibilizando um atendimento individual para você poder conseguir entender como você pode aplicar a experiência Google e ter resultado. Se você não anuncia no Google, você vai conseguir criar, a gente consegue te mostrar um planejamento para você saber exatamente quantas pessoas pesquisaram pela sua área de atuação aí na sua cidade. E se você anuncia no Google, a gente consegue te mostrar passo a passo todo esse processo e processo mais avançado de otimização que você precisa aplicar para poder conseguir ter mais resultado no Google. Aqui, pessoal, é as contas, né, que eu gerencio dentro como especialista Google. Eu vou colocar aqui somente ADV para vocês terem uma ideia. Esse processo que eu mostrei hoje da experiência Google para advogados, nós tivemos aqui, né, vários advogados que aplicaram. Se vocês verem o gráfico aqui, eu vou mostrar aqui de todo o período, né, que a gente executou essa experiência, aplicou, e eles puderam crescer de forma absurda e sem depender de terceiros, com você mesmo aplicando e conseguindo ter os resultados que você precisa. Então, pessoal, dentro desse processo, agende essa reunião gratuitamente com quem você fez, né, a sua inscrição, e saiba como centenas de advogados conseguiram, né, aplicar a experiência e conseguir fechar novos contratos e ter o resultado que você precisa. Então, essas dicas que eu passei, basta você entrar em contato com qualquer um desses números que estão aparecendo na tela para poder agendar o seu atendimento e saber mais como a experiência Google pode ajudar você.
Então, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, para você poderá rever esse vídeo por mais 24 horas para poder aplicar todas essas estratégias. Afinal, você entende do seu negócio. Se você entender a ferramenta do Google, vai ser a união perfeita para o seu sucesso. No mais, entre em contato, solicite seu atendimento individual e inscreva-se no nosso canal. Nós temos diversos conteúdos que vão ajudar você a colocar o seu escritório no topo das pesquisas do Google. Muito obrigado, boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau!